Boa noite, alunos da segunda série do ensino médio, professores e familiares que estão nos acompanhando. Estamos aqui para mais uma aula de Química sobre eletronegatividade e polaridade. Vamos ver qual que é a habilidade que a gente vai trabalhar. Então, a habilidade desta aula é reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas. Tá? Então, aqueles combinados de sempre, de vocês acompanharem, tentarem fazer as atividades, ter em mãos a apostila, anotar suas dúvidas e participar no chat. Estou aqui acompanhando o chat com vocês. Para a aula da professora Simone. Boa noite, professora Simone. Boa noite, Dani, obrigado. Boa noite, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos no terceiro bimestre, começando a apostila 3 de vocês, né? Então, eu queria que vocês recordassem algumas coisas que nós vimos, que vocês devem ter visto na primeira série, e também nós vimos nas aulas passadas também sobre eletronegatividade. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica? Então, vocês têm a tabela periódica aqui. Lembrando que a eletronegatividade, vocês olhando para a tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita, né? E quem é o elemento químico mais eletronegativo? No nosso caso aqui é o flúor, que tem um valor, né? Vou falar assim, um valor de 4. E o frâncio, que está lá no cantinho, na extrema esquerda, lá embaixo, é o menos eletronegativo, que tem um valor de 0,7. E a eletronegatividade, ele vai me dizer qual é o tipo de ligação que tem entre os elementos químicos. Lembra disso nas aulas anteriores que nós vimos? Então, eu tenho aqui 3 tipos de elemento químico. Eu tenho o ClCl, né, que é o gás cloro. Eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico. Eu tenho uma NaCl, que é o sal de cozinha, né, cloreto de sódio. Eu fiz questão de colocar o mesmo elemento químico cloro com as suas variâncias, tá? Então, eu tenho ali no quadrinho superior o elemento químico hidrogênio e o seu valor de eletronegatividade, 2,2. O cloro, que tem um valor de eletronegatividade 3,16. E o sódio, que tem um valor de eletronegatividade 0,93. Se eu pegar o primeiro elemento químico lá na outra tabela, né, o que é o composto Cl2. Então, como eu tenho uma ligação entre 2 cloros, então o tipo de ligação que vai ocorrer entre eles é uma ligação covalente. Por que covalente? Como eu tenho o mesmo elemento químico, recordando que ele é um ametal, né? Então, a ligação entre ametais vai ser a ligação covalente. E que tipo de ligação é essa? Vai ser apolar. Por que apolar? Porque ele não tem uma polaridade. Se olharem lá o primeiro elemento químico, né, azul, ClCl, se vocês olharem a bolinha, né, dos 2 cloros ligados, eles são do mesmo tamanho. Então, vamos falar assim, a força entre os dois é igual. Então, eu tenho 3,16 de um lado, com 3,16 do outro lado. Como eles estão se puxando, digamos assim, né, lados opostos, essa eletronegatividade vai ser 0. Logo, o tipo de ligação entre esses 2 cloros vai ser uma ligação covalente apolar. A de negação, polo, né, sem valor. Então, ele não tem polaridade. Em contrapartida, o HCl, né, eu tenho lá o Cl, que tem 3,16, e o hidrogênio 2,2. Quando eu calculo a eletronegatividade dessa ligação, ele vai ter uma resultante ali de 0,96. É uma ligação covalente porque, lembra, hidrogênio com ametal e semimetal, ligação covalente. Então, como o cloro é um ametal, então eu vou ter uma ligação covalente. E que tipo de ligação? Polar, porque vai ter um polo. Olha a forma do HCl. Ele está ali, né? O H está bem pequenininho e o Cl está bem maior. O que acontece? Como o Cl ele é mais eletronegativo, ele vai puxar essa densidade, né, eletrônica, esse elétron mais perto dele. Então, ele vai ficar parcialmente ali, né, negativo. Então, ele vai ter uma polaridade. Já o NaCl, o Na é o metal, o sódio. E o Cl, o metal, então, como eles têm uma eletronegatividade muito, assim, distante uma da outra, né? 3,16 do cloro e 0,93 do
Na, então a resultante, digamos assim, é 2,23. É muito alta. Então, o que acontece? Como o cloro é muito mais forte, digamos assim, que o sódio, ele vai roubar esse elétron para ele, formando 2 íons. Então, qual é o tipo de ligação que ocorre entre eles? É uma ligação iônica. Perfeito, pessoal? Recordam isso que nós vimos nas aulas passadas? Ligação covalente, ligação iônica. Agora, nós vimos que é uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar. Polar, quando tem elementos químicos diferentes, que vai ter uma polaridade. Alguém vai puxar um pouco mais elétron para outro. E apolar é quando tem entre elementos químicos iguais ou que elementos químicos iguais que vai ter uma carga ali zero. Perfeito? Tudo bem? Dando continuidade aqui, vamos analisar essas moléculas aqui. Eu tenho a molécula de água, né? Que eu tenho a forma molecular H2O. E tem a estrutura aqui embaixo. E tem a molécula do dióxido de carbono, que é o CO2. E tem a estrutura embaixo. Aí eu coloquei a eletronegatividade de cada um deles, tá? Do hidrogênio 2,2, do oxigênio 3,44 e do carbono 2,55. Quando eu for colocar os valores da carga em cada um desses elementos, eu tenho lá, ó, se vocês observarem, 2,2 no hidrogênio, que é a bolinha branca, e 3,44. Tem uma diferenciação. Enquanto no CO2, que é o C2,55, e o oxigênio 3,44, perfeito? Quando eu faço essa diferença, eu consigo visualizar o que aí? Um valor diferente. Se você olhar ali, ó, em relação ao carbono, olha aqui para mim, por favor. Eu tenho aqui ó, o carbono, o oxigênio, né? E o oxigênio. Tem 2 tracinhos ali, se vocês olharem, né? Aqui é 2,55 e aqui eu tenho 3,44. Estou falando em relação à eletronegatividade. O que acontece aqui com ele? Esse aqui é mais forte que esse, certo? Essa ligação, que é a ligação quê? É uma ligação polar. Tudo bem? E o polo vem para cá. Esse, eu tenho essa ligação. Esse é mais forte, então eu tenho aqui uma ligação polar. Tá? Só que a resultante de cá para cá não são iguais? Esse valor para cá é igual para cá. Tudo bem, pessoal? Certo, Dani? Sim. Tá, a Dani é a voz de vocês. Já que eu não ouço o eco de vocês, eu ouço a Dani aqui. Então, eu tenho ligação polar, ligação polar. A força que puxa para cá e a força que puxa para cá são iguais. Essa molécula aqui vai ser uma molécula apolar. Porque essa vai anular com essa. Tudo bem, pessoal? Então, quando as duas forças da extremidade são iguais, a gente vai ver bastante isso daqui ainda. Vamos lá? Aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão analisar para mim 3 moléculas. E vocês vão me dizer quais delas que está correta. Tá? Baseado na eletronegatividade também. Vamos lá? E aqui está o exercício. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá lá. Com base na tabela periódica, eu tenho o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo. Eu dei 3 para vocês, opções. Eu quero que vocês me indiquem qual que representa a representação correta da molécula. Vou dar para vocês 2 minutinhos para responder essa aqui. Vamos lá?
Voltando aqui do chat, a galera participando bastante, Simone. A maioria respondeu letra A, mas ainda tiveram algumas pessoas que responderam C. Eu acho que elas fixaram no seu exemplo e procuraram o mesmo desenho da imagem e esqueceram de prestar atenção No na eletronegatividade, né, no relacionada ali, enunciado. citada no enunciado. Tá? E aí, o Davi falou assim pra gente: ah, porque a nuvem eletrônica vai ser atraída pelo cloro. Perfeito. Muito bem, Ó, Davi. vamos lá, pessoal. Vamos ver o enunciado. Ele te dá, ele te dá as informações que você necessita para responder a questão. Com base na tabela periódica, o cloro é mais eletronegativo que o bromo. Ele já te deu a resposta aqui. Então, como o Davi falou para a gente, pode voltar aqui, por gentileza? Se o cloro é mais eletronegativo que o bromo, a gente representa assim, ó. É um delta negativo, tá ok? Vocês vão ver isso bastante, tá, pessoal? Não se preocupa, não. Então, ele vai puxar essa nuvem eletrônica para o cloro. É que nem aquele desenho que eu coloquei lá, ó. Lembra? Vamos ver se dá ficar, consigo fazer. Eu tenho aqui o H e o Cl, né? É o meu acontecer. O Cl, e no meu caso aqui vai ser o quem? O bromo. E na letra B, eu coloquei para vocês ao contrário. Não. Eu sempre tem que colocar o quê? No sentido de quem? Do mais eletronegativo, que é Que o é quem está atraindo cloro. ali a nuvem de elétrons. E aqui é a confusão do pessoal. Quem é mais eletronegativo? É o cloro. Então, ele vai puxar para ele, e não ao contrário. Tudo bem? Por isso que a alternativa correta, né, que representa melhor a interação entre o boro e o cloro, O bromo. desculpa, o boro e o bório, cloro, é o letra A, perfeito? Olha lá, por favor. Eu tenho lá o valor da eletronegatividade. O bromo, 2,96 e o cloro, 3,16. Então, o cloro é mais eletronegativo, ele vai puxar a densidade para ele. Vamos ver como fica a polaridade de algumas moléculas? A gente vai usar o simulador agora. Vamos lá? Deixa eu puxar aqui para vocês. Vamos esperar. Isso. Então, ó, eu tenho aqui duas moléculas, ambas estão neutras. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu tenho o átomo A, em amarelo, e o átomo B, em amarelo. Se eu puxar ele para cá, ó, é menos eletronegativo. Aqui ele vai estar neutro, né? E aqui ele vai estar mais eletronegativo. Tá ok? Então, eu tenho a molécula A e B ligada. Se eu pegar aqui o exemplo que eu fiz na atividade anterior, o bromo, ele tem uma eletronegatividade mais ou menos. Então, vamos colocar aqui. Ele é mais valor razoável. Enquanto o B, no meu caso, vai ser o cloro. Ele é mais eletronegativo. O que vai acontecer com ele? Se eu colocar aqui, ó, a carga parcial dele, é que está bem pequenininha aqui, ó. Eu tenho negativo no B e o positivo no A. Se eu colocar essa setinha aqui, é onde está a polaridade indicada para o B. Se eu diminuir a polaridade de A, olha como aumenta a diferença. Né? Se eu colocar os dois com a mesma polaridade, que é o caso do Cl e Cl, eu não vou ter um direcionamento. Então, isso aqui eu tenho uma molécula o quê? Não polar. Nós falamos apolar. Para ter uma molécula com polaridade, eu vou ter o quê? Um maior e o outro menor. Tudo bem? Vamos colocar a densidade eletrônica que o Davi falou, se não falha a memória. Foi Davi. Então, olha só como intensifica. O A ele é menos eletronegativo, o B é mais eletronegativo, tá ok? Olha como fica mais escuro lá do B. A nuvem eletrônica está mais do lado do B do que do A. Se eu colocar os dois na mesma eletronegatividade, aqui ao centro, ó, eu não tenho diferenciação da cor. Então, a densidade eletrônica, ela é neutra. Se eu colocar um campo elétrico, o que acontece? Ela não vai ter direcionamento. Por quê? Porque como ela é neutra, tanto faz que lado vai ficar. Agora, se eu voltar àquela outra molécula, uma mais eletronegativa e uma menos eletronegativa, ele vai ter um direcionamento. Eu não consigo ver por quê? Porque está do lado oposto. Vamos inverter? Então, agora eu vou voltar aqui, ó. Ambas com a mesma eletronegatividade. Então, eu vou colocar o A mais eletronegativo,
Viu como ele inverteu? E o B menos eletronegativo. Ele inverte. Se eu voltar como eu estava trabalhando antes, sendo o B mais eletronegativo, os dois com a mesma eletronegatividade, vai ficar neutro. Então, a molécula ela é apolar. Ela não tem polaridade para nenhum dos lados. Se eu agora diminuir a eletronegatividade do A, o que vai acontecer? Diminuir, ele inverte. Então, essa molécula já é uma molécula polar. Ela tem polos. Ou seja, o polo negativo ele é mais intenso que o positivo. Você consegue visualizar. É uma molécula covalente, tá? Não é formação de íons, lembram disso? Né? Não é uma molécula iônica, né? Não é um composto iônico. É uma molécula covalente, ligação covalente. Porém, ela tem dois polos, polo negativo e polo positivo. Nós falamos que o momento dipolar dessa molécula, ela é, no caso aqui, para o lado B, tá? Perfeito? Vamos fazer uma molécula com 3 agora, para vocês verem. Ó, vamos falar que ambas são todas neutras. Tá ok? Aí eu vou colocar aqui, ó. Só para a gente ver a configuração. Tá ok? Então, vamos fazer a molécula do CO2 que nós estávamos vendo lá no começo. Então, vamos falar que o nosso B é o carbono, o A e o C é o nosso oxigênio. Nós vimos que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono, tá? Então, vamos ver o momento de polo dele. Então, o C é mais eletronegativo que o B e o A é mais negativo que o B. E coloquei o A e o B na mesma eletronegatividade. O momento de polo dessa molécula vai ser 0. Por quê? A força que puxa para C é igual à força que puxa para A. Vamos pôr um campo elétrico para ver se ela vai girar? Não vai girar. Então, ela anula, né? Isso, a força que puxa para C é da mesma intensidade que a força que puxa para A. Então, ela acaba se anulando, como eu fiz no quadro para vocês. Agora, vamos inverter aqui, ó. Vamos fazer uma molécula com menos eletronegatividade, menos eletronegatividade. Só que vamos desenhá-la diferente agora. Vamos pôr as cargas parciais. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, eu tenho aqui a molécula. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu colocar menos eletronegativo A, menos eletronegativo C, e o B com uma eletronegatividade média, que é o caso lá da água, o que acontece? As cargas parciais, só vou tirar isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma ligação com dipolo voltado para o B, que é o nosso oxigênio na água, lembra? Do C também voltado para o B. Então, o nosso A e o nosso C é o hidrogênio. Então, eu vou ter o quê? Momento dipolar dessa molécula aqui. Se eu colocar um campo elétrico, o que vai acontecer? Ela vai girar, porque ela tem um momento dipolar, ou seja, essa molécula vai ter um lado menos eletronegativo, que no caso aqui é o A e o C, e o B ele é mais eletronegativo. Então, o que acontece? Aqui vai ser uma soma vetorial. Vocês viram isso em matemática? Se vocês não viram, guarda isso aí para perguntar para o professor de vocês. Acho que física também, né? Isso, física também eles vê soma vetorial. Então, eu tenho uma força. Vamos olhar aqui, por favor, no quadro, ó. Só para a gente. Vamos desenhar um pouquinho aqui essa água aqui, ó. Vou tentar, tá, que a pessoal? gente está cheio de folha hoje. Vou tentar fazer o vetor aqui, que eu não sou muito boa, não. Então, vamos lá. Eu tenho oxigênio, tá ok, pessoal? Tenho hidrogênio e hidrogênio. Essa ligação aqui, hidrogênio e oxigênio, que nós vimos lá atrás, é uma ligação, ele é menos eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, vai ter esse sentido aqui de puxar, ok? Mesma coisa acontece aqui, puxa para cá. Tá ok? Quando eu faço o vetor, eu vou, né? Rapidamente aqui, tá, pessoal? Não precisa ser ater isso aqui, não. Só para vocês saberem por que ele vem para cima. Então, a somatória desses dois vetores vai ser esse valor aqui para cima. Tá ok? Então, o momento dipolar dele vai ser diferente de 0. Então, é uma molécula
polar, que ela tem um polo negativo aqui para cima e aqui a somatória do positivo para baixo, tá ok? Só para vocês visualizarem, não precisa trabalhar com vetor nesse momento conosco não, tá ok? Então, depois vocês pegarem mais ou menos a ideia. É mais para entender, né, o porquê que a resultante ali vai ser 0. Isso. Se vocês olharem aqui no quadro, né, nós vimos aqui. Então, eu tenho lá, que nem eu falei para vocês, nós desenhamos lá no simulador a molécula de Ca2, né? O que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro. Na hora que eu faço a somatória dos dois vetores, vai dar igual a 0. Então, uma molécula, então agora estou falando da molécula. As ligações, até então, polares, porém, a somatória da molécula apolar. E a água, tanto a ligação é polar, como a molécula vai ter uma resultante também polar, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar, pessoal, a polaridade da molécula, não da ligação. Nós vimos que é uma polaridade, né, referente à eletronegatividade da ligação. Agora vamos trabalhar com a molécula. Então, por isso eu tenho que saber trabalhar com a eletronegatividade para ver que tipo que vai resultar naquela molécula toda, perfeito? Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, eu tenho uma outra molécula, vocês olharem aqui. Agora, tem uma molécula com 3 átomos. Então, se vocês olharem lá no quadrinho, eu tenho as eletronegatividades de cada um dos elementos químicos. Então, eu tenho do hidrogênio, que equivale a 2,2. Deixa eu colocar aqui, ó. Hidrogênio, que está ligado ao carbono, que tem 3 ligações ao nitrogênio. Aí ele fala que no hidrogênio é 2,2. Só para a gente analisar. O carbono, ele fala que é 2,55. A eletronegatividade. No nitrogênio, a eletronegatividade é 3,04. Então, vamos analisar um por vez. A ligação entre o hidrogênio e o carbono, 2,2, 2,55, quem é o maior? 2,55, carbono. Então, entre essas duas ligações, uma ligação, deixa eu pegar outra cor, é uma ligação polar que puxa para esse lado aqui, né? Puxando para o carbono. Agora, vamos analisar o carbono e o nitrogênio. 2,55, 3,04. Qual que é o maior? O nitrogênio. Então, essa ligação aqui é uma ligação polar também, que puxa para o nitrogênio. Agora, vamos fazer a somatória dos dois vetores. Eu tenho o vetor 1, somando o vetor 2, eu vou ter quem? O vetor resultante. O vetor resultante vai ser diferente de 0. Então, esta molécula aqui é uma molécula também polar, que vai ter um polo, né, digamos assim, uma densidade lá de cá mais positiva, para lá mais negativa. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar mais ideia, Dani? Sim. Então, sempre você vai fazer essa soma. Soma vetorial. A soma vetorial. E aí, quando essa soma vetorial ela for diferente de 0, a gente tem uma molécula polar. Polar, porque ela tem 2 polos. Polar, porque vai ter, a gente fala momento dipolo, de 2 polos, negativo e positivo. Quando a somatória vai ser, dos vetores vai ser 0, então ela não tem polo, então vai ser apolar. Tudo bem? Sim. Pegar a ideia? Então, agora eu quero ver se vocês pegaram essa ideia. Agora tem uma interaçãozinha para vocês. Vocês vão indicar para mim, V, se a sentença for verdadeira, e F, se ela for falsa. No item A, eu tenho a molécula de Cl2 é polar. Você vai colocar V ou F para mim. Tanto para o item B, C e D. O que vocês vão fazer no chat? Vocês vão colocar lá, né? Vão responder, colocar entre vírgula as 3 na sequência. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para responder isso para mim. Vamos lá?
Voltando aqui de mais um chat, o pessoal super participando. Ó, no começo a galera tava meio bagunçado ali, não consegui definir uma sequência aqui certa, mas depois ficou mais ou menos assim. A maioria colocou F, F, V, F, V. Então, falso, verdadeiro. E aí, tiveram algumas pessoas que colocou só a primeira falso, o restante verdadeiro. Mas a maioria foi isso, falso, verdadeiro, como a Evelyn, o Christian, e vários outros aqui. Perfeito, pessoal. Ó, vamos analisar aqui, então. A molécula Cl, ela é polar. A Cl, deixa eu voltar aqui. Então, se olhar aqui, ó, molécula Cl ligada a Cl. A ligação, a força dele é igual. Se a força é igual, então o que é? A Mi resultante entre a molécula vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Então, é uma molécula apolar. Então, a primeira é falsa. Acertaram. A segunda, falaram do quê? Do H. Também igual, o Mi vai ser igual a zero. E ele falou que é uma molécula apolar. Então, é verdadeiro. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeiro. A terceira e a quarta, que gerou um pouco de dúvida, vamos ver aqui, ó. A terceira fala assim, item C. O hexano, que é C6H14, é bastante solúvel em água. Vamos olhar a molécula hexano, ó. Hexano C6, ele falou, tem 6 carbono, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono e 14 hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? O carbono faz 4 ligações, vocês já viram isso lá no passado, perfeito? Então, o que acontece? Vamos fazer a soma vetorial rapidamente aqui? O carbono é 2,34, se me falha a memória, e o hidrogênio é 2,2. Então, o que vai acontecer? Esse vai para cá, esse vem para cá. São vetores do lados opostos. Dá para colocar aqui, por favor, bem pertinho, por gentileza? Eu desenhei bem pequenininho. Então, ó, eu vou puxar a força para o carbono, puxar a força para o carbono. Como são vetores com a mesma intensidade, porém opostos, ele vai se anular. Tudo bem? Então, aqui anula, em termos de eletronegatividade, tá ok, pessoal? Anula, vai anular. E esse puxa para cá, e esse puxa para cá também. São vetores da mesma intensidade, porém opostos. Também anula. Então, esta molécula é a molécula apolar. Nós vimos que a água é uma molécula polar. Lembra nós vimos na aula passada que semelhante dissolve semelhante, Dani? Lembra? Lembra que eu mostrei as carinhas de algumas moléculas para vocês? Então, o que acontece? Se o hexano é apolar e a água é polar, os dois não são semelhantes, logo, o hexano não é bastante solúvel em água. Então, essa alternativa é falsa. Perfeito? Então, eu tenho lá primeiro falso, segundo verdadeiro, terceiro falso. E o quarto qual que é? O etanol, ele fala C2H5OH é bastante solúvel em água. Aqui está o etanol. C2, opa, esqueci de colocar aqui em cima. C2, H5, 1, 2, 3, 4, 5. 5? É 6, certo. E o OH, tá aqui. Perfeito? Aqui tá a estrutura do etanol. Lembrando que as opostas sim, vão anular, né? Aqui, 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 aqui. Só que o oxigênio é mais negativo que o carbono. Então, eu vou puxar assim, ó. Olha quantos vetores vão estar somando. Então, eu vou ter uma densidade eletrônica nesse sentido aqui. Então, essa molécula vai ter um momento dipolar, né? Aqui vai ser mais eletronegativo e aqui mais eletropositivo. Então, a cara do etanol com a cara d'água, eles são semelhantes, Dani? São. Ambas são moléculas polares, né? Então, o item dele fala, o etanol é bastante solúvel em água? Sim, verdadeiro. Perfeito? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui rapidamente, né?
Aqui está a estrutura que eu passei para vocês. Então, é falso, verdadeiro. E eu tenho aqui a relação da eletronegatividade, polaridade e temperatura de ebulição. Nós vimos que o Cl2 é uma molécula apolar. Agora estou falando de molécula, mais ligação, hein, pessoal? HCl é uma molécula polar e NaCl é uma substância iônica. A temperatura de ebulição da apolar é menos 34 graus Celsius. A temperatura de ebulição da molécula polar, HCl, é 110 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do composto, né, da substância iônica, que é o NaCl, 1435. Então, o que eu posso fazer aqui esse comparativo? Que a molécula apolar, ela tem uma baixa temperatura de fusão e ebulição comparado com a substância polar, que tem uma temperatura de ebulição mediana comparado com uma temperatura de ebulição do composto iônico. Tudo bem? Então, a temperatura maior vai ser do composto iônico. E eu tenho duas substâncias, né, uma apolar com a temperatura menor do que a substância polar. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade aqui, o que nós vimos também em relação às estruturas, né? A forma estrutural. Se você olhar na próxima figura, eu tenho lá a molécula d'água. Essas bolinhas que estão em amarelo são quem? São os pares de elétron que o oxigênio tem, que estão livres. E isso ele faz uma força para baixo. Por isso que a molécula d'água, eu mostrei para vocês desde o começo, que ela não é linear conforme o do dióxido de carbono, como vocês viram antes. Porque o carbono não tem pares de elétrons livres. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho uma tabelinha, uma tabelinha da geometria molecular. Então, eu tenho que analisar, para eu identificar cada geometria, eu tenho que identificar o tipo de ligação que cada elemento químico participa dentro da molécula e analisar a molécula. Então, as moléculas apolares, a grande maioria dela vai ser linear. Tudo bem? E aí eu tenho que ver se tem pares de elétrons livres dentro dessa molécula para poder visualizar a geometria que participa cada um deles. Perfeito? Aí eu tenho uma pequena interaçãozinha aqui, uma curiosidade para vocês. Eu tenho 3 receitinhas de sabão caseiro, né? E todas elas, se vocês olharem, tem óleo, né? E sebo, no caso de boi derretido. Aí eu quero perguntar para vocês. Se o sabão é feito de óleo e gordura, como ele é capaz de limpar a superfície engordurada? Eu vou dar para vocês 1 minutinho para responder essa questão para mim. Voltando aqui do chat. Olha, eu acho que o pessoal pegou um momento aqui que você falou de semelhante dissolve semelhante e bombou essa resposta aqui no chat. Então, a Bruninha falou isso, a Ruana falou isso, o Danilo falou também. Aí o Kevin falou que a polar atrai a polar. Perfeito, pessoal. Vocês estão no caminho certo. Se vocês olharem aqui na tela, eu tenho a resposta para vocês. O que acontece? Eu tenho a água, sabão e a gordura. Quando eu misturo esses 3 componentes, eu vou ter o quê? Eu vou formar uma micela. O que é essa micela? Se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho a parte do sabão
que é hidrofóbica, aquela que vai interagir com a gordura, semelhante dissolve com a semelhante, e a parte hidrofílica que interage com a água, semelhante dissolve semelhante. Perfeito. Aí ele forma essa micela onde eu consigo retirar a gordura do meu recipiente que estava sujo. Tá ok? E esse composto, ele chama composto antipático. Antifático. Falta o T ali, desculpa. Antifático, né? T, é F. Antifático. O que é esse composto? Que tem as duas partes. Polar, que é a parte que vai misturar com a água, e a parte apolar, que vai misturar com gordura. Perfeito, pessoal? Eu queria agradecer a professora Dani pela participação. Obrigada, estudante, pela participação. E eu gostaria que vocês avaliassem a nossa aula, né? Tem um QR Code aqui. Pediu para deixar um pouquinho a mais para vocês poder printar. A avaliação de vocês é muito importante para a gente. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Tem aquela mesinha